Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo, rapaziada, pós-jogo. São Paulo acaba de empatar aí com o Flamengo na Vila Belmiro, né? 11 mil torcedores mais ou menos presenciaram essa partida que começou eletrizante, né? Mas ali num lance bem feliz do Pablo Maia, muito burro Pablo Maia, fazendo um pênalti ali, besta pra caramba, não tem nem do que reclamar, o pênalti foi claro, né? Mas um jogo muito bom, rapaziada. A gente esperava realmente um jogo muito difícil. Um Flamengo indo pra cima do São Paulo, mesmo jogando fora de casa. E o São Paulo se fechando o tempo todo, né? O São Paulo foi pra empatar realmente e conseguiu o empate. Porque o esquema tático que o Crespo coloca no início da partida, na escalação, é claramente pra segurar o Flamengo. Pra não deixar o Flamengo atacar tanto. Não sei se resolveu, né? Até porque o Flamengo, de 9 oportunidades criadas, né, de 9 finalizações, as 9 foram ali dentro da área, né, foram 10, alguma coisa assim. Vou até pegar aqui toda a estatística, né, pra gente ficar mais a par. E o São Paulo fez um jogo ok, mano, não foi, nossa, espetacular, né? Mas também não foi amassado pelo Flamengo, não, né, foram 10 finalizações do Flamengo, 2 no alvo, né, foi as que foram no gol. São Paulo deu 15 finalizações e 4 foram no alvo, 2 no gol e uma ali e 2 que o Rossi acho que pegou ou bateu na trave, sei lá, né? Mas hoje o destaque do jogo de hoje pra mim vai no Ferreirinha, né? O Ferreirinha, apesar do gol, né? Não só o gol, mas foi o único que tentou ali, era a única válvula de escape que o São Paulo tinha, né? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Quem foi o melhor em campo pra você? Comente aqui que eu quero saber. Inclusive, YouTube Shopping, rapaziada, se você não tá aproveitando a nova ferramenta do YouTube, em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee, vou deixar aqui pra você, já tá aparecendo aqui um link da camisa do São Paulo para vocês, original, de boa, rapaziada, entrega rápida, parcelamento e até 21 vezes sem juros no cartão Mercado Livre, Pix também você pode pagar no Mercado Crédito também, já que se você não tem cartão Mercado Livre e tal, então você pode pegar no Mercado Crédito, mas o Mercado Crédito tem juros, né, então eu não recomendo, você pedir um cartão Mercado Livre e parcelar lá em até 21 vezes sem juros. E tem a Black Friday Mercado Livre, né, rapaziada? 11/11, Black Friday Mercado Livre, tá com muita promoção, não só em camisas de time, mas também em roupas casuais, né? Roupas para sair, para ficar em casa também, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, né? Tem games, videogames, notebook gamer, computadores ali para você trabalhar ou para você jogar. E muito mais, produtos para carro, produtos de higiene, até para você fazer compra, tem no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui, né, para você aqui na opção comprar. Você vai lá na opção comprar, escaneia o QR Code. Se você estiver assistindo pela televisão, é só você fazer esse passo a passo que tá aparecendo para você. 2 vezes você tira seu controle da televisão pra cima, vai na opção comprar e aí você escaneia o QR Code, tá, rapaziada? Se você tá pelo computador ou pelo celular, é só você clicar no link, na descrição do vídeo, clicar aqui na descrição, clicou na descrição, já vai aparecer uma série de produtos que eu listei aqui pra vocês, tá? Mas você pode comprar outras coisas também, tá, rapaziada? Enfim, com o empate, São Paulo se mantém na 8ª colocação, já que o Vasco perdeu hoje, né, pro Botafogo. O Botafogo tá na 6ª colocação, 51 pontos. Aí vem o São Paulo com 45, com o empate de hoje. E o Fluminense em 7º com 47, né? Então São Paulo e o Fluminense tem um jogo a menos ainda. Mas Corinthians e Vasco perderam, o que deixa o São Paulo mais tranquilo ali. Mas não pode vacilar na próxima rodada, né? São Paulo joga no próximo sábado contra o Bragantino. Ih, o jogo vai ser duro, hein? Rapaz, o jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro, o Bragantino que venceu o Corinthians hoje em Bragança Paulista, então vai ser um jogo bem complicado. O Bragantino que tá na 12ª colocação com 39 pontos, ainda sonhando com uma vaga ali na Libertadores, né? Eu acho que é bem possível o Bragantino brigar, não sei se vai conseguir conquistar essa vaga, mas brigar, eu acho que eles conseguem brigar sim, brigar forte, e o jogo vai ser muito complicado. Quanto ao jogo de hoje, a gente viu uma escalação do Crespo que eu confesso que eu não entendi muito, né? Eu olhei e falei, o que tá acontecendo aqui, né? Ele entra com o Rafael no gol, Ferrarese na zaga ao lado de Arboleda e Sabino. O Alan Franco tava suspenso, né?
Aí o Cedric Soares voltando de lesão entra como titular, Bobadilla, Luiz Gustavo e Pablo Maia. Aí eu falei, caramba, 3 volantes aí de marcação, vai ser complicado, né? E o Ferreirinha no lugar do Enzo Dias está suspenso. Então, parabéns ao Casares pelo planejamento aí, que conseguiu entregar para essa temporada que só ferrou com o clube. Então, como o Crespo, ele não tem tanta confiança no Patrick Lanza, ele optou por ir de Ferreirinha. Ele poderia ir com o Rigoni, mas ele foi de Ferreirinha. E o Ferreirinha, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Aí no ataque tem Luciano e Gonçalo Tapia, né, rapaziada? Um jogo ok pro São Paulo. São Paulo começou meio que tomando uma pressãozinha do Flamengo. Só que aí, numa bobeada da zaga do Flamengo, São Paulo conseguiu abrir o placar com ele, Luciano, né? Que muitos ali idolatram e outros renegam completamente. Eu não vou nem cá nem lá, mano. Eu fico ali no meio termo. Acho um ótimo jogador, um jogador muito importante na história do clube, mas também não acho um ídolo máximo, extraordinário. Não, acho um jogador muito importante pro clube sim, tá, rapaziada? Aqui pode ficar aí pra próxima temporada, que pra mim vai ser de boa. Mas o destaque completamente foi o Ferreirinha, porque o Ferreirinha foi a única válvula de escape que a gente tinha. Era um jogador que tentava algo de diferente ali naquele time, né? Tanto que o Ferreirinha deve ter terminado o jogo cansadaço, porque no segundo tempo mesmo, o Crespo até pediu pro São Paulo jogar mais pela direita, porque o Ferreirinha já tava cansado pela esquerda lá de tudo que ele fez, né, rapaziada? Agora, um destaque negativo, mano, Pablo Maia, o Bobadilla, meu Deus, o que tá acontecendo com vocês, mano? Jesus, mas jogaram nada. Nada. Horrível. O Luciano marca o gol aos 3 minutos e aos 4 minutos, pênalti pro Flamengo. Você não pode dar uma bobeada dessa, cara. Você marca o gol aos 3 e aí você faz um pênalti aos 4. Um pênalti completamente infantil do Pablo Maia. Às vezes eu vejo algumas... E o Pablo Maia tem muito dessa. Ele é muito afobado, mano. Ele faz umas faltas tão bestas. O jogador tá na linha de fundo praticamente, de costas pro gol. Ele chega embalado igual maluco e faz a falta. Várias vezes a gente já viu isso do Pablo Maia. E hoje ele não fez isso lá na linha de fundo. Hoje ele fez isso dentro da área. Pênalti, claro. Não tem o que reclamar, não. Pênalti, claro. Lance completamente infantil. Lance de gente burra. Eu odeio gente burra, cara. Odeio, eu respeito. Mas eu odeio gente burra. E Pablo Maia foi muito burro hoje. E errou tudo que tentou. Impressionante. O Bobadilla, meu Deus do céu, que tenebroso. Tenebroso ver o Bobadilla jogando hoje, cara. Tenebroso. Ridículo. Nossa, o cara não consegue dominar uma bola, gente. O cara não consegue dominar uma bola. Quando ele recebe, que ele dá luz nele, ele consegue dominar, ele não sabe o que fazer com a bola depois. Ele não dá sequência na jogada. Gente do céu, cara. Impressionante, cara. A próxima temporada, o São Paulo tem que usar muito os moleques da base. O Hugo, o Negruti. Tem que dar chance pra essa molecada, velho. O Matheus Ferreira, também do Sub-20. Pedro Ferreira tá subindo também. Porque não dá, mano. Bobadilla, meu Deus. E olha que o São Paulo tá na esperança de fazer essa grande venda com Bobadilla, hein? São Paulo tem a esperança de pós-Copa do Mundo fazer uma espetacular venda do Bobadilla. Mas a esperança do São Paulo também é vender o Rodriguinho bem, vender o Pablo Maia bem. A sorte é que tem muito europeu burro, que não entende nada de bola, que vai oferecer uns 10 milhões de euros aí pro São Paulo. Mas se oferecer 8 também, o São Paulo cede. Se oferecer 6, o São Paulo cede também. Então, enfim, né, rapaziada. O Cedric hoje voltou de lesão. Arroz com feijão, né? Arroz com feijão de sempre. O Tapia brigando muito lá na frente, como sempre. É um jogador que representa a camisa do São Paulo. Ele briga demais lá na frente. Óbvio, falta técnica pra ele, falta habilidade. Isso todo mundo sabe, todo mundo vê, né? Mas falar que falta vontade pro Tapia, esquece. Isso não falta, não. O Luiz Gustavo, em alguns lances, dando muita bobeada, cochilando em alguns lances, mas no geral foi muito bem, pra mim, pelo menos na minha visão. E eu gostei muito do Ferrarese. E cara, o Ferrarese, quando ele dá a louca nele, ele começa a subir pro ataque, ele cria algumas coisas, né? Ele cria mais que o Cedric. O nosso zagueiro hoje, pela direita, o Ferrarese, ele criou mais que o Cedric. Acredita? Meu amigo, o negócio dá bravo, fi. Então, gostei bastante do Ferrarese. Eu acho que ele poderia ter finalizado mais de fora da área, porque ele tem um chute... Ele chuta meio esquisito. Mas vai que ele acerta um chutaço, né? Igual acertou contra o Vitória, lembra, no ano passado? Pode ser que aconteça também. Mas foi bem o Ferrarese, gostei. O Sabino
O Sabino é uma montanha-russa, irmão. O Sabino, você não sabe o que esperar do Sabino. Ele pode entregar a qualquer momento. O São Paulo, em alguns momentos, estava louco para entregar a paçoca, tá? No segundo tempo, principalmente. Não, foi no primeiro tempo. No primeiro tempo, o São Paulo tava doidinho para entregar a paçoca. Nossa, mas louco. E o Crespo entrou com essa formação aí justamente para tentar frear o Flamengo, né? Porque o time do Flamengo é um time muito bom. Embora entrou ali sem o Luiz Araújo, que geralmente é titular, né? Entrou com Plata, não teve o Pedro, não teve o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, se não me engano, estava suspenso. Não teve outros jogadores ali, o Samuel Lino entrou e pá. Então o Flamengo é um time muito perigoso, né? O Arrascaeta joga muita bola, cara. O Arrascaeta tá demais esse ano também, meu Deus do céu. E o São Paulo tentou para frear, entrou para frear isso. O São Paulo não entrou para jogar, tanto que no primeiro tempo o São Paulo não jogou. O São Paulo achou o gol. Né? E quando o São Paulo viu que dava, por conta da expulsão do Plata, expulsão justíssima, não tem nem o que reclamar, nem o Plata reclamou. Quando o São Paulo viu, o São Paulo alterou, colocou seus principais jogadores, que eram o Lucas e o Marcos Antônio, e começou a jogar. E aí o Flamengo com um a menos só se defendeu. Só que a sorte do Flamengo é que o São Paulo tem jogadores de muita pouca técnica. Ferreirinha é muito bom jogador, mas falta técnica para ele. Falta inteligência na tomada de decisão. Né? A sorte é que uma bola sobrou lá pro Mike, e o Mike, inteligentíssimo, rebate a bola para dentro da área para achar o Ferreirinha sozinho. O Ferreirinha marca. Então teve essa aí, uma boa jogada do Mike, parabéns ao Mike pela assistência, né? Um jogador muito talentoso, o Mike. O moleque ele tem muita personalidade, rapaziada. Então acho que aos poucos o Mike vai conseguindo ele ter o seu espaço. Tenho certeza que na próxima temporada ele consegue assumir a titularidade, tá? Não é porque eu acho que ele é melhor que o Cedric, não, nada disso. É que eu acho que as características do Mike são melhores para quem joga com esquema com 3 zagueiros do que as do Cedric. Eu acho que o Cedric é muito melhor você jogar com o Cedric como titular no esquema com 4-4-2. Um 4-3-3, numa linha de 4 jogadores na defesa, você consegue colocar o Cedric e ele vai render bem, porque o Cedric é muito mais jogador defensivo do que um jogador ofensivo. O Cedric é um lateral, ele não é um ala. Então acho que nessa fica mais complicado pro Cedric, porque quando ele é acionado é difícil, né? Um pouquinho difícil. Mas enfim, rapaziada, quero saber o que você achou do jogo de hoje, né? Os destaques estão aí, como eu falei pra vocês, o Ferreirinha pra mim foi o principal destaque. O Luciano mais uma vez marcando, né? Mas mais uma vez tomando um amarelo besta. O São Paulo sofreu uma falta e o jogador do São Paulo conseguiu tomar amarelo. Coisas que só acontecem no São Paulo com o Luciano, né? Tapa muito bem também, né? Se doando o máximo. E aí os negativos, Bobadilha, Pablo Maia, horrorosos hoje, né? O Marcos Antônio entrou, não fez tanta coisa assim. O Lucas entrou, também não fez praticamente nada. O Lucas Moura, ele não conseguiu nem dar uma arrancada hoje. E o Mike deu assistência, né? Teve alguns lances ali que ele meio que... não sei, né? Falta um pouco de físico pra ele, ou expertise ali na lateral, né? Alguma malandragem, não sei. Mas também foi ok, né, rapaziada? E o São Paulo conseguiu arrancar esse empate aí na marra, praticamente. Poderia ter vencido, sim, porque teve a maior parte da posse de bola depois da expulsão do jogador do Flamengo, né? Mas só que faltava muita... criação, faltava inspiração para o São Paulo conseguir realmente furar a defesa do Flamengo, conseguir uma jogada diferente e tal. Então faltou bastante para o São Paulo isso, e o São Paulo sem inspiração nenhuma não conseguiu fazer mais gols, né? Mas é isso, rapaziada. Foi bom o jogo foi muito bom mesmo. Não perdemos para o Flamengo. O Crespo parece que ele tem medo do Flamengo, né? Enfim, mas não perdemos, não ajudamos o Palmeiras também, não nos prejudicamos. É isso, né? Eu acho que ninguém esperava que o São Paulo fosse vencer o Flamengo, embora o histórico mostre que a gente tem uma boa vantagem, né? Mas ninguém esperava que o São Paulo fosse encarar o Flamengo de igual para igual e vencer ali essa partida. Acho que ficou no 0-0, né? Ficou legal para todo mundo. Agora é focar em vencer o Bragantino na próxima rodada e confirmando ali a classificação para a próxima Libertadores da América. O São Paulo tem condições para chegar bem, né? O calendário eu sei que é complicado, depois tem jogo contra o Corinthians, eu sei que não vai ser fácil, mas tem totais condições de conseguir essa classificação aí.
mas tem que jogar bola, tem que ter inspiração, tem que saber finalizar bem, né? Meu Deus, o Luciano hoje, marcou um gol, mas meu Deus do céu, teve uma jogada, tem uma roubada de bola, acho que foi do Luiz Gustavo, no primeiro tempo, o Luciano saindo na cara do gol e o cara conseguiu trupicar com a bola e perdeu totalmente o tempo. Então, não pode acontecer isso não, cara. Não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade não. O São Paulo desperdiçou esse tipo de oportunidade umas 3 vezes hoje, e não pode. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. É nóis. Fui!